Deus sempre abre uma porta pra... A paz do Senhor, Cristiano Assis. Como é que você tá, meu querido? Só vitória? Como que estão as bênçãos aí? Se quiser entrar pra gente conversar um pouquinho enquanto o povo vai entrando, manda um convite aí que eu vou te aceitar aqui pra gente conversar um pouquinho, meu querido. Glória a Deus. Vamos aguardar mais alguns minutos. O povo vai entrando aí, pra gente poder começar a nossa live. Eita glória! Eita! A Fala, paz do Senhor, pastor. amado. Como é que você tá, meu Pai do querido? Senhor, Só vitória? graças a Deus. Aqui, tá Tá morando onde, sumida? Vaso? Tô morando em Rapaz, Santa Cruz agora, pastor. Santa Cruz? Santa Cruz. Mas que benção, aí. Tá Rapaz, na vocês benção. sumiram, aí. Sumimos nada, rapaz. O senhor que sumiu, ué. Não tô, rapaz, trabalhando muito, graças a Deus. Então tá bom, vamos parar, Mas né, pastor? tô aqui em Grande Betânia ainda, meu querido. Eu fui aí na Você não... Betânia semana passada. Conversei com o pai, mas É? não andei muito aí, não. Não, quando vier aqui, Mas dá tá um na... alô aí que pra gente ficar aí em contato, não podemos sumir não. E a Não, pode família, como é que não. tá? Tá bem, graças a Deus. Firme na rocha. É? Não, Deus ele é fiel. O que acontece? Enquanto o pessoal vai entrando aí, você quer fazer uma oração, meu querido? Para que Amém. Deus possa tomar a direção dessa live aí, em nome do Senhor Jesus? Amém. Em nome de Jesus a gente faz Amém? sim. Glória a Vamos lá, Deus. então. Soberano Deus, amado e eterno Pai, no nome do Senhor Jesus, nesse momento, meu Pai, nós oramos ao Senhor, primeiramente te Aleluia. agradecendo, Deus, no nome do Senhor Jesus, pela misericórdia e a graça do Senhor que tem nos cobrido e tem permitido, Glória a meu Pai, Deus. com que a obra do Senhor seja feita através da nossa vida. Deus, no nome do Senhor Jesus, nós pedimos ao Senhor Aleluia, nesse Pai. momento, meu Pai, direcionamento, meu Pai, dessa live, que possa, meu Pai, estar no nome do Senhor Jesus, assim como o Glória a Senhor Deus. queira, meu Pai. Que não seja nada do homem, meu Pai, que não seja nada falado, meu Pai, que não seja da vontade do Senhor. Que no nome do Senhor Jesus, o Senhor possa Aleluia, usar Pai. o teu servo, meu Pai, para levar a palavra do Senhor ao teu povo. No nome do Senhor Glória a Jesus, Deus. confortar o coração, dar força, sabedoria a quem nesse momento está precisando, Deus, no nome do Senhor Jesus. Aleluia, Porque Pai. nós temos, meu Pai, e sabemos que o Senhor é nosso Deus, soberano e vivo, meu Pai, e que nós, meu Pai, estamos na direção do Senhor. Por isso nós te Glória a pedimos, Deus. meu Pai, em nome do Senhor Jesus, seja comigo, seja com o pastor, seja com todos aqueles que vão estar assistindo essa live. No nome do Senhor Jesus, nós te Aleluia, Pai. agradecemos por essa rica oportunidade. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Glória a O Deus. intuito da live é isso aí, meu querido. Aqueles que quiserem uma oportunidade, seja para louvar, contar um testemunho, aquilo que sentir no coração. Como eu deixei Uhum. bem claro, a live é nossa. E eu gostaria já de te perguntar, já que você está aqui, vamos conversar enquanto o povo vai chegando. Como é que você tem feito aí nessa pandemia, acerca de família, busca na igreja? A gente sabe que está um período meio complicado, conturbado, em questão de buscar a Deus no templo. Então, assim, como que você está fazendo aí nessa pandemia aí para buscar o Senhor? Está fazendo culto em casa, oração? Conta um pouquinho para a gente aí, meu querido.
Igual as igrejas estavam fechadas, né? A nossa igreja também aderiu isso daí, que as outras igrejas aderiram. Tava tendo culto Sim, só no domingo, e alguns domingos a gente ia, outros não. E mas eu permaneci, eu, um irmão lá da igreja lá, toda quarta-feira a gente está subindo no monte aqui em Santa Cruz. A gente amém. continua buscando. E em casa também, eu, minha esposa e meu filho, a gente tem orado, né? A gente pode Eita, deixar de não, orar e glória a buscar o Deus, Senhor, não. glória a Deus. A minha preocupação maior nessa live é acerca disso aí, porque eu tive contato com muitas vidas, muitas pessoas que começaram bem na pandemia, estavam entrando no ministério, firmando, e aí de repente veio a pandemia e parece que o povo também foi junto. Então, se a minha preocupação maior nessa live é poder compartilhar com todos os irmãos que vão estar participando com a gente aqui, é trocar experiência. Porque se nós observarmos bem, nunca na história, eu creio que nossa, dos nossos pais e também dos nossos avós, eles não passaram por coisa semelhante. E a minha preocupação maior foi quanto a isso, porque parece que o que acontece, a vida tem sido deixada de lado um pouquinho. Em meio a essa pandemia, com tudo isso que está acontecendo, ainda assim, parece que a vida não está tendo muita importância. Então nós estamos vendo do nosso lado que estão sofrendo, padecendo, e nós aí preocupados com muitas coisas, menos com a preocupação e com o problema do próximo. Então, eu creio que essa live está com esse propósito de conversarmos, terá louvor também, daqui a pouco a nossa irmã Cecília estará entrando aí com um grupo de adoração, e é isso, eu creio que Deus ele tem muito a fazer na nossa vida. Desde já eu quero cumprimentar aí nossa irmã Simone, nosso irmão Ederson, benção pura, nossa irmã Diene, glória a Deus. Deus ele abençoe a vida dos irmãos que estão entrando. E a irmã Jenny também comentando aí, ó, agora as igrejas foram liberadas, então eu glorifico a Deus por isso. Glorifico a Deus porque muita gente não soube lidar com essa pressão de igreja fechada e o mundo atuando da mesma forma. Então aquele crente que é novo convertido, se ele não vigiar, ele vai, meu querido, ele vai. Eu não sei se você tem experiência aí com amigos próximos, o ministério onde você congrega, mas assim, aqui no nosso bairro nós temos visto muita coisa acontecendo dessa forma. Pessoas que estavam começando a caminhar e aí veio essa pandemia e todo um projeto que estava sendo feito caiu por terra. Mas eu creio que no nome do Senhor Jesus, Deus ele vai dar essas vidas novamente. É verdade. O povo tem relaxado um pouco, né, pastor? E quando a gente nos afasta do Senhor, nos afasta dos caminhos da vontade do Senhor, a gente tem a fraquejar, né? A gente tem É achar verdade. que tudo é normal, que tudo é aquilo, tá acontecendo porque tem que acontecer realmente. A gente perde a nossa visão espiritual e começa a enxergar com a visão carnal, né? Eu já tive essa É, experiência, e eu e minha esposa, a gente conversar em relação, aproximamos de pessoas materialistas, pessoas que não estão na mesma visão do cristão, a gente tem a ficar mais fraco, a parecer com essas pessoas. E quando nós já chegamos ao Senhor, ou pessoas que estão na mesma direção, na mesma visão espiritual, a gente tem a tendência de caminhar no caminho do Senhor melhor. E o povo é verdade, o povo tem deixado isso, tem relaxado demais em relação a isso tudo que está acontecendo. É uma coisa muito séria, né? É uma coisa que o senhor falou aí, a gente acho que nunca vivenciou isso aí. Mas eu creio que está servindo para algumas pessoas, está servindo para mostrar, para o Senhor tratar, mostrar o caminho, a verdade, sim. porque não é brincadeira não. E em até algumas lives que eu e o Diácono Alexander, a gente às vezes tem feito, isso tem sido um tema recorrente.
Parece que a pandemia veio para separar realmente quem é e quem não é, né? Aquele que está firme, aquele que não estava, porque se nós pararmos para pensar também, a gente estava chegando num ponto onde o emocionalismo estava demais dentro das igrejas. A gente viu o povo querendo demonstrar uma adoração para o homem, e quando na verdade Deus não estava recebendo nada. Então, quando acontece esse baque, essa pandemia, essas coisas, se o crente, se o homem ou a mulher não está firmado em Deus, ele vai. E eu tenho alguns relatos, uma igreja grande, um pastor, onde grandes empresários chegou para ele e falou: pastor, eu vou sair da igreja, não posso mais apoiar porque Deus não ajudou a minha empresa a sair do vermelho nessa pandemia. Então, olha só onde o povo está apoiando a sua fé, né? Então, assim, se as coisas estão fluindo bem nos negócios, Deus para ele serve. A partir do momento que acontece alguma coisa, como essa pandemia, ele prefere abandonar Deus e ir embora. Então, a gente tem visto que muita coisa tem acontecido e eu creio que é da permissão e da vontade de Deus, É verdade. né? Isso está servindo, isso é um aprendizado para muita gente, que aqueles que estão ligados, está sendo um aprendizado muito grande, né, pastor? Não, é verdade. E eu creio que quando sairmos dessa situação, iremos sair transformados. Pelo menos nós, como igreja, porque o ser humano a gente não pode afirmar muita coisa, né? Mas nós, como igreja, nós, como servos do Senhor, eu creio que muita coisa nós vamos aprender diante dessa situação, diante dessa pandemia. E eu creio que aprenderemos novamente a valorizar a pessoa do Espírito Santo, a valorizar a pessoa do Espírito Santo dentro da igreja. Porque eu creio que, com o decorrer do tempo, o temor ele foi indo embora. Então entrou muita coisa, só que quando essas coisas vão entrando, o Espírito Santo ele vai saindo, porque não tinha espaço mais. Então nós vimos que a gente estava caminhando para um lugar que, se realmente nada acontecesse, eu creio que a igreja ia esfriar muito. Em que sentido? Iria parar de pregar a verdade, iria querer somente trazer um sensacionalismo para a igreja. Aquela sensação de que está bem, mas quando vem a luta, quando vem a prova, não está firmado na rocha, então cai, não tem jeito, É verdade. né? E eu estou gostando de ver a nossa irmã Jane comentando aí, e eu quero deixar desde já o pessoal que está acompanhando aí, se alguém quiser também acrescentar alguma coisa, entrar ao vivo aí, vamos estar fazendo esse revezamento para que o Senhor ele possa trazer grandes bênçãos e testemunhos para a nossa vida. Porque é interessante que a minha filha, ela desde que nasceu é só médico mesmo, mais nada. Então, assim, dentro de casa, tem obedecido rigorosamente, a esposa também não sai de jeito nenhum. Então, nós vemos que tem pessoas que eu tenho que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu porque a forma com que tem lidado com essa situação, eu creio que não é para qualquer um. Não sei aí na sua casa se todos trabalham, mas é complicado você ficar trancado dentro de casa, igual as minhas férias começou em março. E agora eu já voltei a trabalhar. Mas assim que começou minhas férias, começou a pandemia. Eu fiquei louco um mês em casa. Eu fiquei louco. É uma coisa, assim, algo novo realmente. Que chegou, que eu vou te falar, não é para qualquer um, não. Não, é verdade. Até então eu não parei, não. Eu fui direto desde do começo da pandemia até agora, no, aonde eu trabalho lá, não fechou, não parou, não teve caso até então de pessoas com Covid. A minha esposa estava Uhum. parada em casa, ficou um tempo em casa parado, mas agora também já está voltando a rotina aí. O meu filho que está em casa direto. Sai, a gente leva ele na avó dele um pouquinho, mas Aham. é complicado mesmo essa situação que a gente está vivendo aí, porque pegou todo Não mundo de é. surpresa. Pegou a A gente de gente vê surpresa que mesmo. Tá?
Não, a gente vê que é uma situação que eu vou te falar. O que eu observei com a chegada, né, da tecnologia, o WhatsApp, a gente costumava ir em banco, costumava ir em posto de saúde, e antigamente você não sofria na fila, porque rapidamente você fazia uma amizade, conversava com alguém. Então, quando chegou o WhatsApp, isso acabou. Você estava na fila de um banco esperando a sua vez, ou no hospital, todo mundo com a carinha no celular, vidrado, conversando. Uma novidade que havia chegado, WhatsApp, redes sociais, todo mundo tinha acesso. Então, aquele contato, aquela conversa, aquele diálogo acabou. Às vezes a gente chegava para enfrentar a fila em algum lugar e você ficava sabendo desde a infância da pessoa que você nunca tinha visto. E com o celular, isso acabou. Mas a pandemia veio mostrar para a gente que é necessário o diálogo, a aproximação, um aperto de mão, como que faz falta, como que faz falta. Então, assim, um abraço, são coisas que nós não dávamos valor, mas agora estamos reconhecendo que não dá para viver sem termos o contato com o próximo, sem poder conversar, sem poder dialogar, sem poder até mesmo fazer visita, porque até isso nos foi tirado. Então, assim, aqueles que são da área de risco, você até vai, mas você vai com aquele pensamento já de voltar, porque se você talvez leva essa doença, eu creio que você vai ficar se cobrando por muito tempo. Então, até a nossa visita aos nossos pais, avós, elas ficaram um pouco que controladas e a gente sente falta, irmão. Eu, assim, particularmente, eu vou te falar, é complicado, porque eu sou um camarada que gosta muito de conversar e, assim, a gente tem visto que isso que está acontecendo veio para derrubar mesmo o povo. É verdade. É um esfriamento, não é um afastamento, um distanciamento social, é um esfriamento social, né? A gente Não deixa é, de ter o contato total com o próximo, né? né? E eu quero também cumprimentar o Carlos Alexandre, trabalha com a gente lá, tá acompanhando também ligadinho aí. Desde já, eu quero estar colocando aqui o tema para a gente já começar a meditar e conversar um pouquinho em cima dele. Reis, no capítulo 4, no versículo 3, o profeta Eliseu, ele vai virar para a viúva e vai falar a seguinte situação: vai a todos os teus vizinhos e pede vasos vazios, não poucos. O que falar diante dessa situação? O que esta mulher teria que fazer era algo que muitas das vezes nós não estamos dispostos a fazer. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui antes de começar a palavra, Deus colocou no meu coração para estar fazendo essa live, porque há um tempo atrás chegou uma irmã abençoada, vaso do Senhor, e mexeu comigo, porque ela falou assim: se não fosse Jesus e a minha salvação, eu pulava dessa laje que eu estou aqui agora e tirava a minha vida. Quando eu ouvi aquilo, me baqueou muito. Eu vou te confessar, porque eu não esperava ouvir o que eu ouvi, ainda mais de uma serva do Senhor. E diante dessa situação, eu comecei a meditar e a pensar no seguinte: quantos homens e mulheres de Deus não passam pela mesma situação? Dentro da igreja a gente vê vaso abençoado, usado por Deus, mas e no momento a qual estão sozinhos, igual essa pandemia agora? A paz do Senhor, irmão Mauro, missionária Daniela. Então, Deus colocou no meu coração fazer essa live, porque às vezes nós queremos nos espelhar em pessoas que são reconhecidas pela mídia, pessoas famosas, e eles estão tão longe. E eu falei, poxa Deus, vamos fazer uma live onde possamos contar com pessoas amigas e pessoas do nosso cotidiano que a gente vê que é ser humano como nós.
Porque eu creio que o que acontece? Se você tem uma saída e uma estratégia para lidar com essa situação, então assim, eu tenho visto que nós como igreja, nessa parte às vezes nos omitimos muito porque nós ficamos iludidos. Porque vemos uma pessoa que dentro da igreja é aquele homem e mulher de Deus que prega, que louva, e a gente fala, poxa, esse aí não cai nunca. Só que diante dessa pandemia, pessoas têm mostrado a sua fragilidade dentro dos lares. Então essa situação foi o primeiro tópico que me chamou a atenção de fazer essa live hoje. E o segundo, uma pessoa no meu trabalho que descobriu recentemente que está com uma enfermidade e a gente conversando, não é cristã. Ela fumava e bebia porque ela falou que parou. E a gente conversando, ela falou comigo da seguinte forma, olha, eu parei de beber, eu parei de fumar porque eu quero viver. E quando eu ouvi aquilo, eu te confesso que eu chorei. Porque eu tive esses dois encontros, um com uma pessoa que serve a Deus, querendo tirar a sua vida, e a outra pessoa que o que tinha, que era a vida, estava sendo tirada e quer lutar por ela. E diante dessa situação, vamos estar conversando hoje aqui nessa live. Eu peço a você que está aí nos acompanhando, se você quiser acrescentar algo nos comentários, se quiser entrar, eu reforço mais uma vez. Mas o que acontece com esta palavra? Essa palavra, a qual Deus colocou no meu coração, de 2 Reis, se nós observarmos bem, Eliseu ele vai pedir para que essa mulher viesse pedir vasos vazios. Então, na verdade, essa mulher precisava de ajuda. E os vasos que ela vai contar são vasos vazios. Os vasos não têm nada. Só que o vaso, quando vai para a casa dessa mulher, eles estão indo com uma missão de serem cheios. Só que depois de cheios, eles vão ser vendidos, o conteúdo, e eles vão ser entregues novamente porque eles foram emprestados. E eles vão ser entregues vazios, porque o que estava dentro do vaso foi vendido, que era o azeite. E eu fiquei pensando, falei, poxa, hoje em dia, nós como vaso, não queremos muito ajudar. O ser humano em si, seja ele cristão ou não, ele não quer muito ajudar ao próximo, porque nós estamos acostumados com aquela lei do toma lá, dá cá. Se eu fizer por você, você tem que fazer algo por mim. E se nós observarmos estes vasos que foram emprestados, eles só tiveram uma missão, serem usados, mas da maneira que eles saíram, eles retornaram. E quantos de nós hoje em dia estamos dispostos a ajudar alguém, ver alguém crescer e nós sairmos e voltarmos da mesma maneira? Então, diante dessa situação e desta palavra, é o que eu quero tratar aqui neste dia, nessa noite, nessa live. Eu quero pedir também a você, meu querido, se quiser falar alguma coisa diante dessa palavra aí, pode. Eita, eu estava respondendo aqui a irmã Cecília, que está encaminhando lá já para entrar conosco. Mas, igual eu estava falando aqui, meus irmãos, peço até perdão por essa interrupção. O que acontece? Esta mulher, quando ela está passando por essa situação, quando ela está passando por este momento difícil, ela tem que contar com a ajuda de alguém. E quem é que vai ajudar? O vaso que estava vazio, parado em sua casa.
O que eu me pergunto, irmãos, diante dessa situação e diante desta palavra, é se nós hoje estamos dispostos a ajudar ao próximo sem ter interesse de crescer ou de subir também na vida. Porque o que tem impedido muita gente de fazer o bem a quem precisa é isso. Porque às vezes vê que não vai levar vantagem alguma, então não vê importância e não vê também o que tirar de proveito da situação. Mas eu glorifico a Deus, irmãos, porque o Senhor ainda tem levantado homens, mulheres, a qual tem feito a diferença no nosso tempo. E o que acontece? Diante dessa situação de pandemia, eu creio que Deus, ele já tem preparado o seu povo para retornar com atividade dentro das igrejas. Só que o que acontece, meus irmãos, vai muito além do templo. Essa pandemia veio para nos mostrar que a igreja, ela tem uma responsabilidade muito maior do que simplesmente estar dentro de quatro paredes. Eu lembro que quando eu comecei no ministério, nos aniversários que os membros faziam todo mês, havia uma serenata. Então, um grupo de irmãos com um pastor, eles iam para a porta dos membros e começavam a cantar. Violão e voz, ia cantando. Irmãos, aquilo ali era novidade, era algo novo. Até então, nenhuma igreja havia feito isso tudo. Mas quando ele começou a fazer, aquilo foi a sensação do momento e gerou o resultado. Porque não adianta, irmãos, nós como igreja ficar preocupados somente com a ovelha quando ela está dentro da igreja, louvando e adorando. O culto não é nem 10% do que é a nossa vida na presença de Deus. Então, assim, às vezes nós vemos que dentro da igreja o homem parece o Superman e a mulher uma mulher maravilha. Não, esse não cai, esse não peca, mas só Deus e você, só Deus e eu, sabemos o que enfrentamos dentro do nosso lar. Só Deus e você sabe o que você está enfrentando nessa pandemia. Talvez você era uma pessoa que tinha muitos amigos, visitava muitos, conversava com todos e agora está aí se sentindo sozinho. Mas eu creio que Deus, Ele tem algo para mim e para você. Irmão Cristiano, tá na benção, meu querido, tá? Muito obrigado pela sua participação. E se algum dos irmãos que está aí nos comentários aí quiser entrar, coloca no comentário aí, para a gente estar podendo também aqui falar um pouquinho de Jesus. Se você quiser fazer uma oração, irmãos, isso faz a diferença. Você pensa que não, mas eu creio que uma oração, um louvor, ele fala aos nossos corações. É só nós observarmos na Bíblia. Saul, ele estava atormentado por um espírito maligno, Davi louvava e ele sentia alívio. Então, às vezes, nós pensamos que, poxa, mas eu vou para o Facebook, eu vou colocar a minha cara, eu vou me expor. Irmãos, estamos aqui para fazer a vontade de Jesus. E eu creio que ele tem pressa. Porque se nós observarmos bem, eu recebi uma foto esses dias no Facebook que a quantidade de pessoas que morreram quando a bomba de Hiroshima explodiu já são a quantidade de pessoas que morreram de Covid somente no Brasil. Então nós vemos que realmente o que veio assolar o mundo foi uma bomba, irmãos. Foi uma bomba. Onde pessoas estão descendo a sepultura precocemente. Pessoas estão descendo a sepultura e às vezes nem têm a oportunidade de se reconciliar ou até mesmo de caminhar com Cristo. Mas eu glorifico a Deus pela nossa vida, eu glorifico a Deus por você, a qual tem tido a oportunidade de ter esse contato com Deus. E uma coisa que eu quero falar, não pare, continue, persevere, porque Deus ele é contigo. E uma coisa interessante é que a nossa irmã, que vai entrar também daqui a pouco, a nossa irmã Cecília, ela tem um projeto como esse, irmãos. Eu já vou adiantar um pouquinho, mas quando ela entrar nós vamos conversar melhor.
ela separou alguns amigos, tem reunido na varanda da sua casa e tem feito um culto, irmãos, abençoado. Outro dia eu acompanhei a live deles. Então, sim, nós temos visto que o povo de Deus, quando ele quer, irmãos, o vento pode balançar, mas ele pode até envergar, mas ele não quebra, não. Então, glorifico a Deus, assim como conversei também com o nosso irmão Cristiano Assis, ele tem reunido com a família na sua casa, tem subido para o monte. O que nós não podemos, irmãos, é parar. Porque se nós pararmos, o inimigo ele ganha terreno. Porque a Bíblia, ela diz que ele está, irmãos, ao nosso derredor. Então, se nós observarmos bem, a estratégia dele é como o leão. O leão, ele não parte para a presa no primeiro instante. Se nós observarmos bem, ele vai se aproximando aos poucos. E é interessante que ele observa até mesmo a direção do vento. Porque se o vento estiver a favor do bando, o vento vai levar o cheiro do leão para o bando e o bando vai fugir. E quando ele vai se aproximando, ele começa a observar o animal que está velho ou ferido. E o interessante, ele não ataca. A primeira coisa que o leão faz é bradar, é rugir. Porque quando ele faz barulho, a manada começa a correr. E no momento que a manada está correndo, aí vai se destacar o que está forte, do que está fraco, o que está novo, do que está velho. E o interessante é que o leão, ele não corre atrás de todos. Ele foca naquele que está mais fraco e lento. E ele vai com todas as forças em cima daquele. Se nós observarmos o escritor, o autor deste versículo, ele vai falar que a estratégia do inimigo é fazer barulho. Mas quando ele escolheu um para ir atrás, irmãos, se não for misericórdia de Deus, ai de nós. Então qual o segredo? O segredo é sempre estarmos fazendo a vontade do Senhor. Porque Isaías disse, os jovens se cansarão e se fadigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então eu creio que nesse tempo, Deus ele tem renovo para mim e para você. Eu creio que nesses dias, Deus ele tem renovo para as nossas vidas. Diácono Alexandre, manda um convite aí. Vamos estar aqui falando um pouquinho da palavra do Senhor, até a nossa irmã Cecília estar pronta, que aí depois a gente vai de louvor e vamos desenrolando a live aí, porque eu vou te falar a verdade, sozinho é complicado, irmãos, mas com esse abençoado diácono Alexandre, que é um professor, amém? Nas horas que eu estou no particular com ele. Então, assim, vem comigo, meu querido, vamos estar falando um pouquinho desta palavra da viúva, a multiplicação, amém? Do azeite. E eu creio que Deus ele tem muito a fazer nas nossas vidas. Irmãos, eu estava com a intenção de fazer um momento de louvor com a nossa irmã Cecília e os amigos dela que já estão se preparando primeiro. Mas como ela ainda está ajeitando lá, nós vamos agora de palavra. Então, você que está conosco aqui, eu peço a você que nos ajude, amém? Se você tiver algo para acrescentar, igual a nossa irmã Jenny aí, já vi que é Bíblia também, toda hora participando, falando. Nossa irmã Simone, vem com a gente, porque eu creio que sozinhos nós não podemos nada. É igual carvão. Se você pegar um carvão e separar, ele vai apagar em poucos momentos. Mas se você ajuntar ele com os demais, um começa a acender o outro e não dá mais para apagar. Então, independente de placa, independente de denominação, nós estamos aqui como servos do Senhor. Uma coisa que eu tenho aprendido e o que eu tenho observado é que muitos de nós, às vezes, pensamos que devemos ser advogados de Cristo. Queremos estudar, aprender a Bíblia para poder defender o Evangelho. Não porque ninguém fala mal do meu Deus, porque ninguém fala mal de Jesus. E com aquilo nós começamos a criar inimizade com aqueles que nós deveríamos ganhar para Cristo. Mas o que Jesus disse para os seus discípulos foi: ide e ser-me-eis
minhas testemunhas. Então, que nós possamos, irmãos, aqui hoje, reunidos como testemunhas de Cristo, falar do amor dele uma vez mais. Porque eu creio que o Senhor, ele tem abençoado as nossas vidas. Irmã Jenny, você quer entrar com a gente aí para fazer uma oração, minha querida? Deixa no comentário aí. Vamos orar, vamos louvar. Irmãos, é tempo de Deus entrar no nosso lar, é tempo de Deus fazer a obra, é tempo do Senhor nos renovar. Deixa Deus, irmãos, trabalhar na nossa vida, deixa o Espírito Santo fazer a obra, amém? No nosso meio, no nome do Senhor Jesus, porque eu creio que grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E antes da nossa irmã, ou aquele que quiser uma oportunidade, eu quero te convidar, vamos estar fazendo, irmãos, uma oração por essas duas vidas que eu falei aqui mais no início, acerca da primeira que estava pensando em suicídio, e dessa segunda que descobriu uma enfermidade, irmãos. É complicado. Ela descobriu uma enfermidade, largou tudo, porque ela quer viver. Então, eu creio que a sua oração aí do teu lar, eu creio que vai chegar até ela. Vamos estar orando neste momento. Eu não vou falar o nome, amém? Por questão de ética e preservar também a identidade. Mas o Senhor, irmãos, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabe quem é e a tua oração, ela tem endereço. Vamos orar, irmãos, neste momento? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, neste momento, ó Pai, eu quero te pedir, ó Pai, por essas duas vidas, Senhor. Esta pandemia, ó Pai, veio, Senhor, para mostrar o extremo de pessoas, ó Pai, que estão desistindo, ó Pai, de tudo e pensando, ó Pai, até mesmo em tirar a própria vida. Mas do outro lado, ó Pai, pessoas que descobriram, ó Pai, que a vida está sendo tirada e querem se agarrar a ela porque querem viver. Eu te peço, ó Deus, visita o lar de cada vida que está participando, ó Pai, desta live, Senhor. O Senhor conhece, ó Pai, a necessidade, ó Pai, de cada um. O Senhor sabe, ó Pai, o que o teu povo, ó Pai, precisa neste momento. Ô Espírito Santo Consolador, consola, ó Pai, vidas nesta hora. Porque eu creio, ó Pai, que o Senhor é fiel, ó Pai, poderoso. Espírito Santo de Deus, eu te peço, ó Pai, nesta hora, Senhor, que o Senhor possa, Pai, abençoar, ó Deus, este lar. Venha, Deus, guardar, ó Pai, os nossos, Senhor, desta enfermidade, ó Pai, que não conseguimos enxergar, ó Deus. Mas que podemos ver, ó Pai, que já tomou todo o globo. Eu te peço, ó Pai, nesta hora, Senhor, se o inimigo, ó Pai, contava que com isto a tua igreja iria, ó Pai, parar. Ele caiu por terra porque, Senhor, a tua igreja tem avançado. E dentro, ó Pai, de cada lar, Senhor, é uma semente, ó Pai, daquilo que o Senhor, ó Pai, tem feito em cada ministério. Então continua, Deus, a derramar do teu poder e faz a tua vontade no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. A paz do Senhor, minha irmã Cecília. Como é que tá a paz do Senhor, meus irmãos? Fala, esposo abençoado. Só vitória? Eita glória! Meus irmãos, eu passei no estreito aqui para segurar esse povo, hein? Eles estão, na verdade... Eu tô brincando. Eles estão, na verdade, querendo adoração. Então, vamos adorar, irmã Cecília, meus irmãos. Fiquem à vontade, tá? A live é de vocês. Vamos adorar a Deus neste momento, amém? Amém, glória a Deus. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui felizes de estar participando juntamente com os irmãos. Para nós é um privilégio estar aqui, irmãos, adorando o nome do Senhor. Porque toda vez que nós adoramos o nome do Senhor, é um privilégio para nós, né? Porque só o nosso Deus merece toda honra e toda glória. Então nós vamos adorar Ele nessa noite, em nome de Jesus. Eita glória, amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Glória. Glória a Deus. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal.
Espírito Santo. Tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais além do rio azul. Aleluia! Glória a Deus! Oh, meu Pai. São de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais veio o grande rio da vida. Claro como está. Oh, Espírito Santo. Aleluia, Pai. Eita, glória! Eu creio, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro. Oh, aleluia, Jesus! Cidades fiel teu mundo, Oh, glória a Deus! Aleluia! além do rio. Aleluia! A luz. Aleluia! Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte e choro. Aleluia! Glória a Deus! Deus te visita nessa hora, você que está aí, vendo e precisando de uma palavra.
palavra de Deus. Aleluia. Ainda tudo que parece impossível aos seus olhos, Deus tem resposta para todos. Aleluia. Glória a Deus Deus. tem um milagre na tua casa, na tua família. É, me manda, Arábia. Glória a Deus. Ele é Deus zeloso, é Deus que cuida. E Ele cuida daquilo que Ele prometeu. Ele é fiel. Glória a Deus. Ele cuida da tua saúde, remanda, Arábia. Porque Ele é Deus, Ele é fiel. Eita glória. Além do rio. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia! Glória a É Deus. forte, hein? Meus irmãos, Foram noites intermináveis, eu só chorava. Aleluia! Pelo auge da minha dor, nada me consolava. obrigado, tá? Vem cá. Mas eu sobrevivi com águia solitária. Vamos. E a tosse de novo sorriu pra mim. Aleluia. Aleluia. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma veste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a aleluia! Mas eu cresci, e cresci, diminuiu, apareci, desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Aleluia, Jesus. E não importa o que eu sofri, Eu creio. o que importa é que eu sobrevivi. Aleluia! Glória a Deus! Deus é fiel. Aleluia! Tem coisa boa chegando! Aleluia! Glória a Deus. Nesse lugar, aleluia! Eu aprendi a ganhar, perdendo eu aprendi a subir, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Oh, aleluia! Tem coisa boa chegando,
Glória a Deus. Glória a Deus. Eita. Deus é maravilhoso. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Ô, Deus. Samuel, Sim. está aqui conosco o irmão Anderson. E ele vai trazer uma saudação aqui nessa noite. Amém? Amém. Fica à vontade, minha irmã. Fica à vontade, meus irmãos, tá? Amém. Glória a Deus. É benção. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, Jesus. Deus é fiel. Deus é fiel. A paz do Senhor, meu pastor. A paz do Senhor abençoado. Como é que tá? Sua vitória? Glórias a Deus, querido. Eita, olha os varões de guerra aí. Eita, a casa tá cheia, hein? Aqui tá só a glória. Deus Aleluia. É fiel, meu querido. Deus é fiel. Amém, Fica à vontade, querido. fica à vontade. Amém. Coisa rápida. Amém. 2 Reis, capítulo de número 4. Versículo de número 3, pastor. Bem conhecido. Sim. Gosto muito de aprender com você quando eu estou perto. Né? Você é um homem de Deus. Amém? Amém, meu querido. Eu vou estar lendo aqui, pastor, para meditação, para quem está na live aqui assistindo, juntamente Amém. conosco. Deus abençoe cada um também que está aqui assistindo. Que a palavra de Deus, os louvores possam te alcançar o seu coração. Aleluia. De forma extraordinária. Eu não faço nada, o pastor Samuel não pode fazer, mas aquele quem está aqui, aquele quem está aí, o nosso Deus é um Deus onipresente. Maravilha. Está em todo tempo, a todo tempo, aonde ele estiver, ele te alcança pela palavra de Deus e pelos louvores também. Glória a Deus. Amém. Diz assim, amém, meu querido. 2 Reis 4, capítulo 4, verso 3. Então ele ordenou: vai e pede emprestados a todos os teus vizinhos ânforas vazias, quer dizer, em outras traduções, vasilhas, tanta quantas puder recolher. Depois, entre em tua casa, fecha a porta atrás de ti e de teus filhos, derrama dos seus filhos e derrama do azeite